começou! Ministros do Supremo Tribunal Federal estão desde ontem oscilando entre o gracejo, a ironia e a firme rejeição da tese de que pode haver algum tipo de pressão que surta efeito dos Estados Unidos sobre a Corte. Vitória de Trump vira piada entre ministros do STF. Ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, fizeram piada nesta quarta-feira sobre a possibilidade de serem impedidos de entrar nos Estados Unidos depois da vitória de Donald Trump pela corrida à Casa Branca. Conforme a colunista Mônica Bergamo, da Folha, os ministros, inclusive, fizeram piada sobre a possibilidade de serem impedidos de entrar nos Estados Unidos. Como está indo? Na Casa Branca, auxiliares de Donald Trump elaboram um texto que prevê sanções dos Estados Unidos não apenas ao ministro Alexandre de Moraes. E isso surgiu agora? Os togados fizeram piada no começo, mas quem ri por último ri melhor. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que anunciou na última terça-feira que permanecerá nos Estados Unidos indefinidamente por causa da perseguição política do ministro do Soviético Tribunal Federal Alexandre Uglandi, vinha cogitando o plano há dias e discutiu a estratégia com a Casa Branca de Donald Trump antes de bater o martelo sobre não retornar ao Brasil. A informação foi confirmada à equipe do blog da Malu Gaspar, no Globo, por Paulo Figueiredo, jornalista também exilado e perseguido pelo regime Supremo PT e radicado nos Estados Unidos. O Paulo tem participado intensamente da articulação das agendas de Eduardo nos Estados Unidos desde a posse de Trump em janeiro, incluindo encontros com parlamentares republicanos para reforçar a ofensiva contra a chandelade no Congresso americano. Segundo Paulo Figueiredo, a Casa Branca foi informada já na semana passada sobre a possibilidade de Eduardo Bolsonaro permanecer no país e não houve objeção. Eduardo é próximo da família Trump, em especial do filho mais velho do presidente americano, Donald Trump Jr., além do próprio Laranjão. Eduardo também discutiu com advogados de imigração americanos e um criminalista brasileiro as possíveis consequências de ele ficar nos Estados Unidos. Ao comunicar sua decisão em um vídeo distribuído em suas redes sociais, Eduardo afirmou que se afastou temporariamente do cargo de deputado, mas não especificou por quanto tempo a licença duraria. Ele disse apenas que voltaria quando Chandler Clayson estiver devidamente punido por seus crimes e por seu abuso de autoridade. Espero que volte logo. Eduardo também declarou à Folha de São Paulo que está sendo aconselhado a pedir asilo. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. O deputado mais votado do Brasil está nos Estados Unidos há 19 dias e no período se reuniu com parlamentares e autoridades da administração Trump com o objetivo de costurar a votação de um projeto que pode barrar a entrada de Chandelle no país, já aprovado em um colegiado da Câmara dos Representantes, equivalente à Comissão de Constituição e Justiça brasileira. Também vem articulando sanções financeiras contra o cabeça de manequim, junto à Casa Branca e ao Departamento de Estado americano. Interlocutores do Eduardo Bolsonaro relataram à emissora CNN do Brasil que a decisão dele de se licenciar partiu do princípio de que sua atuação contra o Supremo pode ser mais efetiva via trumpismo nos Estados Unidos do que via Congresso Nacional no Brasil. E eles estão certos. A chapa está esquentando tanto que nela já cabem não só Chandelícia, mas também seus companheiros. Os Estados Unidos planejam aplicar um conjunto de medidas para punir várias autoridades brasileiras. Auxiliares do presidente Donald Trump elaboram um texto na Casa Branca, cujo objetivo é definir primeiramente sanções a Chandilson. O jornalista do Metrópolis, Paulo Capelli, dá mais detalhes sobre o assunto.
Na Casa Branca, auxiliares de Donald Trump elaboram um texto que prevê sanções dos Estados Unidos não apenas ao ministro Alexandre de Moraes. E isso surgiu agora? É recente, surgiu agora nos últimos dias. A gente sabe que as sanções a Alexandre de Moraes estão sendo discutidas há mais tempo, só que qual é a novidade? Que agora as sanções englobariam não apenas o ministro Alexandre de Moraes, mas também juízes auxiliares, delegados da Polícia Federal e também integrantes da Procuradoria-Geral da República, como o próprio PGR Paulo Gonet, que teriam embasado decisões de Alexandre de Moraes de bloqueio de redes sociais de usuários nos Estados Unidos. E segundo, a Casa Branca promover censura nas redes sociais. Ou seja, pode envolver, esse novo modelo envolveria pelo menos uma dezena de autoridades brasileiras. Que esse texto, inicialmente, ele vai estipular imediatas sanções a Alexandre de Moraes e dar um prazo de 120 dias para que o Departamento de Estado dos Estados Unidos identifique outras autoridades brasileiras que teriam promovido censura a cidadãos que vivem nos Estados Unidos. Que o governo dos Estados Unidos ele quer ver como as autoridades brasileiras vão se portar depois que as sanções a Alexandre de Moraes já estiverem em vigor. E eu perguntei dos 120 dias porque, coincidentemente, é o mesmo prazo de licença aí do Eduardo Bolsonaro. Exatamente. Inclusive, eu perguntei a Eduardo Bolsonaro se depois desses 120 dias, se ele vai retornar ao Brasil, e ele falou, essa resposta eu só dou daqui a 120 dias, porque depende de como as coisas estarão no Brasil. Já tô vendo o ladrão de 9 dedos falar. Sabe, nunca antes na história desse país, a soberania, a democracia e as instituições foram tão atacadas. Mas calma, esse é só o primeiro pacote, tem coisa melhor vindo na sequência. Além de todas essas punições, Eduardo Bolsonaro e companhia estão articulando para que os Estados Unidos não reconheçam mais nenhum governo eleito em eleição sem votos auditáveis ou sem a participação irrestrita da oposição. Seria como uma vacina para que nunca mais se repetisse aqui o que houve em 2022, ou o que Xande e Lula sonham em fazer, que é o que aconteceu na Venezuela no ano passado. De todo jeito, a punição já está chegando. Xandão levando o PGR e a primeira turma para o falecimento financeiro. Meus pêsames. Sim, o Procurador-Geral da República e sósia do Cocada, Paulo Gonet, parece que já está no alvo dos americanos. Mas quem seriam os outros? Há relatos de delegados da Polícia Federal, há relatos de outros togados. Aliás, parece que esses togados já estão bem tensos e sabem que vão rodar. Quem nos conta mais sobre isso é o pessoal da maravilhosa revista Timeline, o Lacombe e o Alan, que você tem que seguir no YouTube. Não. O Moraes ele pode sim ser alvo da lei Magnitsky. Há vários casos. Pode não, ele vai ser. Ele será alvo. O Max, o fato dele ser alvo é o que fez ele recuar, o Gonet recuar. E aí aqui entra aquilo que eu havia dito para vocês no início do programa, que eu queria comentar. Porque ontem, Max, eu conversando com algumas fontes, qual era o assunto do momento? Os ministros do STF, prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui agora, que isso é de extrema importância. Os ministros do STF já estão sabendo que há uma lista na mão de Elon Musk e da equipe do Trump de pessoas que eles querem punir por aplicar censura. Punir nos Estados Unidos. Punir com as leis americanas essas pessoas. Porque isso há de acontecer. Lembrando que o tal dos 120 dias funciona da seguinte maneira. Do momento que a lei for aplicada a Alexandre de Moraes, haverá então 120 dias daqui até a data dos 120 dias para todo mundo que está com o Alexandre de Moraes aplicando esses absurdos pensarem duas vezes se eles querem dar algum tipo de informação ou se eles querem ser cúmplices nesses atos criminosos. É isso que vai acontecer. E é isso que já está preocupando muita gente. E eu mencionei isso aqui ontem. Eu falei assim, não, ontem não, desde o início eu falei assim, eu duvido que todo mundo que está envolvido vai querer ter a mesma punição. O Moraes, eu acho que ele vai ficar até de boa com a punição.
O problema é ele conseguir fazer com que todo mundo queira o que ele também está querendo. Que é se lascar. Por exemplo, o que o Barroso vai fazer com o escritório dele na Brickell, em Miami? Uma das ruas mais famosas de Miami. Baratinho lá para alugar um imóvel. Pois é, o que ele vai fazer? Você aluga um quarto-sala na Brickell pelo preço de uma casa aqui de 4 quartos. Uau. Você tem uma ideia. Loucura, né? Então, o que ele vai fazer com esse escritório? Se esse escritório está no nome da esposa e do filho, antes estava no nome dele, ele mudou, isso são dados públicos americanos. Mas assim, o que ele vai fazer com o escritório dele na Brickell? Uma vez que ele é criminoso, ele já era advogado terrorista. Agora, ele é alvo, né, como alguém que está fazendo censura. E se descobrir que ele também tem braço no terrorismo? Porque a lei já vai ser aplicada, mesmo que ninguém avalie o Barroso como um braço do grupo terrorista. Ela será aplicada. O que o Gilmar Mendes vai fazer em Portugal? Porque se vocês acham que não tem nada em Portugal que tenha relações com bancos cuja operação financeira tem origem nos Estados Unidos, vocês estão enganados. O que o Gilmar Mendes vai fazer? Mas sobretudo o Barroso. Porque o do Gilmar Mendes ainda é especulação sobre especulação. Agora, do Barroso, não. Do Barroso não é especulação. O Barroso tem um escritório na Brickell. E é escritório de advocacia. E ele é o tal do, como é que é o nome? Professor colaborador, né, de Harvard. Vai chegar em Harvard como? Não vai chegar. Barroso não pode vir pela fronteira. Estavam falando aqui que o Barroso já está pulando fora, será? No chat. Eu não duvido. Lá como é eu sério, espero, mas não vejo esse movimento ainda não. Tudo bem, mas eu não duvido, porque esse sentimento, esse comportamento psicopático, né, de psicopata do Alexandre de Moraes, ele não se encontra nos outros ministros. O Gilmar Mendes não tem comportamento psicopata, o Barroso não tem comportamento psicopata, o Barroso tem comportamento histérico, é diferente. Então, eu não acredito, a palavra não é acreditar, eu não vejo outras pessoas envolvidas nessa trama toda do Alexandre de Moraes tendo a mesma patologia que ele. O que isso significa? Que essas pessoas não vão aguentar o rojão. Isso para mim está evidente. Por exemplo, o pessoal da esquerda falou assim, então estava casado então. O Eduardo Bolsonaro ter falado e eles já sabiam. Como já sabiam? O Marcos até tinha separado esse vídeo. Exato. Ou seja, é o contrário. Né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Eles não queriam... obviamente que eles queriam aprender, né? No momento que não dá mais para aprender, porque ele disse que ia ficar nos Estados Unidos, eles recuam e ainda aproveitam para dar uma de bonzinhos que não estão fazendo nada de errado. Bom, pelo jeito o Flávio Dino entrou no STF só para se lascar. E eu não duvido que o Barroso queira pular fora. Porque apesar de ideológico até os ossos, ele é o mais pavão da turma e não vai aguentar muito tempo sendo pária internacional. Ele é o riquinho criado pela avó em condomínio fechado. Não esperava que andar com os maloqueiros do bairro iria custar tão caro. Agora imagina se ele fraqueja, ou qualquer delegado fraqueja, e resolve delatar tudo para os Yankees. Esses 120 dias são para isso mesmo, para que os cúmplices do Xandildo botem a mão na consciência e pensem se querem ter o mesmo destino que o cabeça de cotovelo. Imagina o que eles vão ouvir da mulher deles enchendo o saco porque elas não querem ser proibidas de viajar para Disney ou para Nova York. Ninguém aguenta. Vocês queriam tortura? Toma tortura! Por enquanto, eles estão fechados. Dino já fez diversas ironias dizendo que Chandeleuza podia ir ao Maranhão, que é um estado top, super desenvolvido e rico, porque foi governado por ele e tal. Mas vamos ver as gracinhas quando a coisa apertar. Não adianta arquivar, é tarde demais. Esticaram demais a corda, abusaram do poder, agora a sorte foi lançada. Não tem mais volta. Eu não
duvido de começar a correria para soltar os presos políticos, arquivar os inquéritos absurdos, sumir com provas, tirar a inelegibilidade do Bolsonaro, quem sabe até uma aposentadoria por invalidez para sumir do mapa. A casa do regime foi construída num terreno nada sólido, que mistura censura, mentiras, autoritarismo e um ex-presidiário. Agora o terreno está afundando sob o peso de todos os pecados dos moradores. Senhoras e senhores, peguem uma cadeira e assistam. A casa está começando a cair. Fuck around and find out. O recado da PGR foi bem curto e simples. Moraes, tome no cu sozinho.